Vamos lá, vamos embora. Direito de vizinhança, então. Toda vez que eu penso, que eu lembro de direito de vizinhança, eu preciso lembrar, sim, que a estrutura do direito de vizinhança aparece aonde? Na afronta aos 3 S. Lázaro, Henrique, Vanessa, Amanda, a estrutura do direito de vizinhança, podemos afirmar, sim, 3 S's. Saúde, segurança e sossego. A grande estrutura do direito de vizinhança vai aparecer nos 3 S's. Por quê? Professor, quando que eu posso processar meu vizinho? Em qual situação? Em qual circunstância? Sempre você vai pensar assim. Se ocorreu uma afronta aos 3 S. A partir do momento que ocorreu uma afronta aos 3 S, legal, eu posso pensar em processar o meu vizinho. Olha que legal, né? Ou o vizinho pode pensar em me processar. Mas é verdade. A estrutura do direito de vizinhança aparece em torno de 3 S. Saúde, segurança e sossego. Professor, meu vizinho é gente boa, mas ele não tampa a caixa d'água. Se não tampa a caixa d'água, pode acontecer o quê? Dengue, entre outras doenças, né? Então eu posso fazer uma ação de obrigação de fazer contra esse vizinho. Porque ele está fazendo uma afronta contra a minha pessoa e a minha família, relacionada, vinculada à saúde. Meu vizinho é um cara bacana, um cara legal, mas ele, infelizmente, depois das 10, ele chega em casa e ele não dorme. Ele toma uma cerveja, toma alguma coisa e vai tocar bateria. Só que ele não fez uma acústica no quarto dele, na sala. Ele toca e toca com vontade de bateria. Pronto. Nós estamos falando sim de mais um S, mais uma afronta a um S, que seria o sossego, né? Sossego. Então, nós temos várias leis municipais sobre o sossego, hein, gente? Muitas leis municipais, né? PSIL, entre outras leis, outros apelidos que são dados também. Meu vizinho é um cara legal, bacana, mas ele guarda fogos de artifício em casa, pólvora, gasolina, sei lá o quê. Se explodir, a casa dele explode o quarteirão inteiro. Opa, eu estou falando de segurança. Pronto, mais uma afronta aos 3 S. Então veja que na prática, de forma didática, para que a gente possa entender, para qualquer concurso público na vida, ou qualquer situação prática que um cliente nos pergunte, um parente, pronto, basta definir que o direito de vizinhança é uma afronta aos 3 S. Saúde, segurança e sossego. Professor, será? Será não? Eu provo, tá aqui, olha só que interessante, olha que legal, ó. Artigo 1277, hein? 1277 do Código Civil. Olha o que aparece aqui, olha que eu provo o que eu falo, hein? O proprietário ou possuidor tem um prédio, tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais aí ó, segurança, ao sossego e à saúde. Tá vendo como o artigo 1277, que é o artigo que fundamenta o que é direito de vizinhança no Brasil, ele fundamenta muito bem que o direito de vizinhança é uma afronta aos 3 S. A saúde, a segurança e o sossego. Então, o primeiro fundamento que aparece aqui para nós, sim, é o artigo 1277. Esse artigo do Código Civil é o artigo que vai fundamentar, que traz o conceito prático de direito de vizinhança. Afronta aos 3 S. Vamos lá, segundo conceito, professor Fernando Salles, hein? Segundo o professor Fernando Salles, o direito de vizinhança é o limite de direito de propriedade. Concordo plenamente. Por isso eu falei que ia trazer esse conceito de presente para você. Porque também é didático, também é realista. O direito de vizinhança, sim, além de ser uma afronta aos 3 S's, conforme o artigo 1277, também é o limite de direito de propriedade. Porque quando você é proprietário ou possuidor, você tem, sim, direitos, mas tem muitas obrigações. E essas obrigações são chamadas de limite. Por isso é um limite de direito de propriedade. Bacana, né? Fica fácil, fica didático, fica gostoso, fica legal, né? Vamos juntos aqui, olha só, atenção aqui, ó. Então, direito de vizinhança, você já sabe o que é, hein? Afronta aos 3 S's, a saúde, segurança e sossego, e também um limite de direito de propriedade. Pronto, já é o conceito que você precisa saber para a vida. Numa pós-graduação é um conceito correto, conforme a atual jurisprudência, inclusive o Supremo também pensa assim. Vamos juntos aqui, ó. Mais um detalhe importante. Numa situação de direito de vizinhança, existe uma relação de pessoas. Professor, para ser vizinho é parede com parede, né? Não. Esse é um engano, é um grande equívoco de muitos colegas advogados, escreventes. Não pode pensar assim, não pode. Você é diferente, é pós-graduação. Não. Vizinho pode ser o vizinho da frente, pode ser o vizinho do fundo, não é parede com parede, tá? Pode ser o vizinho lá no final da rua. Se eu dou festa depois das 22 horas e o som chega lá no final da rua, ele pode me processar.
ele pode me processar, mesmo sendo a última casa da rua, mesmo ficando a 20 imóveis depois do meu, ele pode me processar. Pode me processar, deve me processar, porque existe uma afronta aos 3S, tá? Então não guarde vizinho como o leigo guarda. Ah, vizinho é porque mora do meu lado, mora no meu fundo, lado direito, lado esquerdo e fundo. Não, vizinho é o quarteirão inteiro, hein? Nós já ganhamos ações de direito de vizinhança no escritório, onde o sujeito, né, o barulhento, fazia barulho, fazia baile funk, gente. Ele fazia mais ou menos 6 ruas desse autor da ação de direito de vizinhança. E não por isso esse autor deixou de ganhar ação. O judiciário entendeu que o autor da ação de obrigação de fazer, ele era detentor sim do direito, mesmo sendo 6 ruas. Então cuidado, tá? Esse conceito de achar que vizinho é lado ao lado, fundo, isso não existe, né? É o mesmo bairro, pode ser no final da rua, pode ser 6 ruas, né? Então não guarde dessa forma que vizinho tem que ser lado a lado, tá? Isso não existe. Isso aí você está falando de confrontantes, talvez nos induza a erro o uso capião. Quando fazemos a ação de uso capião, existe a citação dos confrontantes, lembra disso? Então aí sim é parede com parede. Lado direito, lado esquerdo e fundos. Porque eu estou falando de confrontantes, não vizinhos. Vizinhos é outra coisa. Vizinhos pode ser um vizinho meio de rua, de bairro, é vizinho, tá? Então também é um conceito aí que muitas vezes é tratado de forma equivocada. Então não fique enganado em relação a isso. Lembrando que o uso capião, né, gente, nós temos uma citação nova em alguns estados, que é a citação frontal, que é o vizinho da frente. Vizinho da frente. Falando nisso, né, vizinho, eu queria falar com você, hein? Porque eu vejo de advogado falando assim, eu moro na parede germinada. Não pode falar assim, não pode. Advogado especialista em direito imobiliário, direito registral, direito notarial, não pode falar assim. Cuidado, tá? Não tem nada de germinado, hein? É geminada. Parede geminada. Por quê? De gêmea. Gêmea. Não tem irmã gêmea? Então, geminada, tá? Então, cuidado aí, porque quando nós falamos de parede com parede, vizinhos, normalmente vem essa palavra, né? Olha lá a Marina dando risada. Mas não é verdade, Marina? Né? E é feio. É feio. Outro dia eu vi uma pessoa que trabalha num cartório. O seu cliente tem a parede germinada. Pô, você trabalha num cartório de imóveis. Como que você vai falar um negócio desse, né? Ou você é advogado, especialista em direito notarial, registral, imobiliário. Como que você vai falar germinado? Tira isso então, tá? Já valeu essa aqui, já valeu a pós-graduação, a aula de hoje, hein? Não é verdade, gente? Porque a gente confunde, tá? Não tem nada de ger, tá? Tira o ger. É geminada, ok? Então eu tinha que falar isso, eu tinha que falar. Você sabe como eu trato você na pós-graduação, que é muito amor, é muito carinho, muito respeito. Então eu quero o teu bem. Eu prefiro que você escuta do professor do que escuta, talvez, do cliente, talvez aí de quem está conversando com você e te dá uma lição de moral na hora errada. Não é isso, gente? É que o pessoal adora fazer isso, né? Então, com muito carinho aqui, batendo papo com você, tá? Vamos lá. Outro detalhe, então. Quando eu falo de direito de vizinhança, então é a relação de propriedade e pessoas. Sim, é a relação de propriedade e pessoas. E você já sabe que é gênero, pode ser o vizinho de bairro. Então, pronto. Aí fica fácil de entender. Fundamento, então, hein? Direito, fundamentação do direito de vizinhança. Artigo 1277, fundamenta muito bem, né? Já falei que é afronta aos 3S, saúde, segurança e sossego. Esse é o artigo que traz o conceito de fato de direito de vizinhança. Mas tem um outro artigo também, que eu vou falar depois, tá? Eu vou falar depois, mas não é agora não. Mas guarda aí o 1277. Vamos lá. Outras situações importantes para a gente poder aprofundar o assunto. Professor, qual que é a classificação de direito de vizinhança? Nós falamos do conceito, agora vamos falar da classificação. O direito de vizinhança ele é dividido em pelo menos 3 classificações. Então anote aí, guarde isso que é importante. 3 classificações. A primeira classificação de atos ilegais. Segunda classificação de atos abusivos. E terceira classificação de atos lesivos. Então, direito de vizinhança é uma limitação do direito de propriedade, é uma afronta aos 3S, mas é classificado em atos ilegais, abusivos e lesivos, tá? Podem ser cumulativos ou não. Professor, o que é um ato ilegal? Ilegal contrário à lei. Fácil. Nós temos leis municipais, PSIL, né? Barulho depois das 22 horas, então é um ato ilegal. Abusivos. Abusivo tem a ver também, o barulho também é um ato abusivo, como ilegal, pode ser as duas coisas, nós já falamos que pode ser cumulados, mas aí a construção, talvez uma construção que não siga as regras, que esteja danificando a casa de um vizinho. E os atos lesivos? Lesivos, gente, vamos guardar assim, quer ver um jeitinho bem didático para que possamos explicar para alguém.
Atos lesivos seriam aí atos que causam periculosidade ou insalubridade, atos insalubres, né? Então, sei lá, já aconteceu, o professor foi procurado para fazer uma ação, o sujeito tinha um lava-rápido, acho que aí na cidade chama de lava-jato, não é? Não é, Henrique? Normalmente chama lava-jato, né? O Henrique que falou aqui comigo, aqui, ó, comprei o livro Direito Imobiliário de AZ, está ajudando muito no trabalho. Que legal, Henrique, muito obrigado. Esse livro Direito Imobiliário de AZ, ele é muito completo, né, Henrique? Ele é muito completo, ele é uma doutrina, né? E eu falo nele aqui da posse alternada, que é um conceito novo de posse no Brasil. Então, muito legal você ter esse livro aqui. Fico feliz, Henrique. Espero que você goste, você falou que está gostando. Fico muito feliz, que te ajude muito de coração, tá? Muito legal, Henrique. Você sabe que o autor, o escritor, não ganha dinheiro no Brasil com livros, né? Mas a gente faz com amor, com alma, com coração, tá? Então, muito legal. Vamos juntos, então. Olha só. Professor Júlio, atos lesivos. Atos lesivos, insalubridade. Eu estava falando, Henrique, do Lava Rápido, né? O professor Júlio foi contratado para fazer uma ação, porque o Lava Rápido, o que ele fazia? Ele lavava caminhão. E você sabe que tem um produto que chama Limpa Baú. Alguém conhece o Limpa Baú? Olha lá o Henrique. Lava Rápido também. Ô Lázaro, aí Limpa Baú, você conhece? Limpa Baú, chamado Sulopan também. É um produto muito forte, né, gente? O Limpa Baú Sulopan, ele é um produto que normalmente, né, os lava-rápidos, os postos de gasolina, eles batem no carro, eu falo bate, né? Bate o produto, né? Bate, aplica, né? O termo mais correto. Aplica o produto com compressor. E fica aquele cheiro forte, Lázaro, né? Fica aquele cheiro forte. Manda lavar o carro um dia, o motor para você ver. Normalmente o motor é lavado com limpa-baú, né? E você fica sentindo aquele cheiro. Faz um mal, dá falta de ar. Então, por que nós fizemos uma ação contra o vizinho? Porque o vizinho não fazia barulho. Não fazia nenhum ato ilegal contrário à lei. Não fazia nenhum ato abusivo. Mas fazia isso, fazia um ato lesivo. Porque conforme ia lavando os caminhões, os carros, os motores, aquele cheiro entrava pela janela e ficava na cozinha. Estava matando lá os vizinhos, estava mesmo. Então o limpa-baú é um grande exemplo. Querosene, né? Posto de gasolina utiliza muito óleo diesel, que também com o cheiro, com o tempo faz mal também, né? Você respirar aquele produto químico. Então nós fizemos uma ação contra o Lava Rápido para que o Lava Rápido fizesse obras, né? Para sanar aquele vício que é o vício lesivo à saúde. E deu certo, porque o Lava Rápido, o que ele fez? O Lava Rápido aumentou o muro, então o cheiro subia, né? E com isso parou de entrar na janela da vizinha do terreno. Então é interessante essa classificação de direito de vizinhança, eu gosto muito, acho que ela é muito realista. Então o direito de vizinhança tem os seus conceitos, fácil, mas tem as suas características. E podemos dizer que o direito de vizinhança tem 3 características: atos ilegais, atos abusivos e atos lesivos. Fica muito claro, fica muito prático isso. Lembrando que as teses do direito de vizinhança, das ações, são essas, né, gente? Quando você faz uma ação de direito de vizinhança, você tem que provar que está ocorrendo ou ocorreu um ato ilegal, abusivo e lesivo. Não dá para fazer uma ação de direito de vizinhança sem apontar pelo menos uma dessas classificações. Pode ser cumulativa e pode não ser, né? Pode ser uma só, uma apenas, tá? Mas é importante. Vamos lá. Nesse momento agora, muita atenção aqui todos, hein? Vamos lá, Lázaro. Atenção aqui, Henrique. Vamos lá. Cadê a Amanda, hein? Muita atenção. Por quê? Nós vamos tratar agora das soluções. Nós falamos aqui do direito material. Então, no direito material, podemos conceituar direito de vizinhança como uma afronta aos 3 S, saúde, segurança e sossego, limitação ou limite de direito de propriedade. Falamos da classificação do direito de vizinhança, são 3 atos, né, que você está craque. Então, vamos deixar um pouquinho o direito material e vamos entrar agora no direito processual. Agora nós temos base para isso, força para isso. E o direito processual, existe uma complexidade maior e nós vamos aprofundar o assunto. Depois eu volto no direito material de novo. Vamos lá, no direito processual, para dar gosto, para dar energia, para todo mundo ficar prestando atenção aqui. Vamos lá, com muita didática, para você não perder o ponto da aula. Vamos tratar aqui da parte processual do direito de vizinhança. E aí eu quero falar com você, sim, das ações de direito de vizinhança. No meu livro, né, não no Direito Imobiliário de AZ, mas um outro livro, professor que escreve muitos livros de direito registral, imobiliário, tem um direito registral para sair que você vai adorar, maravilhoso. Eu divido, né, as ações em ações de obrigações, ações de obrigações de direito de vizinhança e divido em ações de discussão de metragem. Fica mais fácil, fica mais didático. Porque você sabe que vizinhos podem brigar em virtude de direitos e obrigações.
E vizinhos podem brigar em virtude da metragem do imóvel, do hectare, né? Então existe uma discussão em relação ao tamanho do imóvel. Então são discussões diferentes, tá? Primeiro passo, quem tem legitimidade para propor ação de direito de vizinhança? Pergunto para todos, hein? Quem tem legitimidade para propor ação de direito de vizinhança? Quem tem? Fala comigo, fala, Lázaro, para eu ficar feliz. Fala, Henrique. Amanda, cadê o Filipão aí? Cadê? Cadê o povo? Cadê a Clara? Fala comigo. Quem tem legitimidade? Ô, Lázaro, aí não vale, hein? Aí não vale. O Lázaro é 10. O Lázaro falou vizinho. Mas tá bom, Lázaro, valeu. O Felipe falou proprietário e possuidor. Perfeito, hein, gente? E nós tínhamos que conversar sobre isso. O Lázaro me pegou, pegadinha do malandro, só o Cifufu. Nós tínhamos que conversar sobre isso. Sabe por quê, gente? Porque o Felipe, né, trouxe até o artigo 1277 do Código Civil. Porque muita gente acha, advogado, escrevente, que trabalha em cartório, acredita que só o proprietário tem direito de vizinhança. Não é assim, né, gente? Tem direito de ser protegido na esfera judicial, tem esse bônus, esse plus, a proteção à afronta dos 3S, tanto o proprietário quanto o possuidor. Proprietário, nós já conversamos aqui, uma situação só, o meu nome, o seu nome no cartório de registro de imóveis. Quando o sujeito não tem o nome dele no cartório de registro de imóveis, ele tem qualquer outra coisa, mas não é propriedade. E qualquer outra coisa nós já temos um nome, né, gente? Qual que é o nome que nós combinamos aqui de qualquer outra coisa? Qual que é o nome? Contrato de gaveta, escritura pública sem registro, formal de partilha sem registro, carta de arrematação, comprou no leilão não conseguiu registrar, carta de arrematação, carta de adjudicação que não conseguiu registrar. É posse, né? É posse. Podemos dividir desse jeitinho mesmo. Registro, uma coisa só, um ato só. O imóvel regularizado no cartório de imóveis. Esse que tem o registro, a propriedade, antes de 76, transcrição, após 73, matrícula. Se ele tem a certidão em propriedade, ele tem o registro, ele tem direito de vizinhança, ele tem a proteção ao direito de vizinhança. Professor, não tenho isso, eu tenho a qualquer outra coisa que você falou. O meu cliente tem a contrato de gaveta, tem escritura pública sem registro, formal de partilha sem registro, carta de arrematação, carta de adjudicação sem registro, ou qualquer outro documento que inventem, né? Talvez a cessão de direito de usos da prefeitura, que agora virou moda também a prefeitura ou o Estado fornecer um documento desse. Aí o seu cliente tem a posse. E a posse no Brasil, ela é tratada como um direito autônomo e exclusivo. Aluno de pós-graduação é outro nível, não despreza a posse não. O leigo faz isso, né? Tem advogado que fala, não vale nada a posse. Que não vale? Vale muita coisa. Claro que o direito de propriedade ele é muito melhor, né? A segurança jurídica é maior, mas não pode uma pessoa que atua na área falar um negócio desse, é um tiro no pé. Porque a posse, nós temos um enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil, que a posse é reconhecida como um direito exclusivo e autônomo. Ou seja, é um direito importante, tem valor de mercado. E nós vendemos, como o Felipe falou, né, o Felipe e o Henrique, nós vendemos a posse da forma adequada, porque a gente não é bobo, a gente sabe como vender posse. Né? Quem sabe o que está comprando e quem sabe o que está vendendo, quando nós estamos falando de um imóvel irregular, tem nome isso, cessão de direitos possessórios e afins. Só que o brasileiro faz o quê? Tudo para ele compra e venda. Tudo para ele compra e venda. Hoje eu atendi uma cliente no escritório e ela comprou um imóvel irregular. Eu falei para ela, qual que é o contrato que a senhora assinou? Ela é advogada, hein? Eu assinei compra e venda. Tá errado, gente, tá errado. Compra e venda, existe uma formalidade. Acima de 30 salários mínimos eu preciso fazer escritura pública, recolher o tributo, para depois fazer o registro. Então não é compra e venda. Compra e venda, eu estou comprando um imóvel regular. Quando eu compro irregular, é cessão de direitos possessórios e afins, tá? Sem medo de ser feliz, hein? E quando eu compro com esse contrato, eu consigo ter todos os direitos possessórios. Eu consigo com facilidade usufruir desse contrato para me proteger no âmbito do direito de vizinhança, para fazer ações de uso capião utilizando mais de 36 espécies. Eu consigo também usar as ações possessórias. Quando a gente compra algo, né, e a gente sabe o que está comprando, o melhor é fazer o contrato certo. Ai, mas meu cunhado vai ver posse, ele vai falar assim, não vale nada. Não faz mal. Esquece o cunhado, o importante é você ter um direito real, não é isso? A gente compra muitas vezes as coisas pensando que os outros vão pensar. Faz a cessão de direitos possessórios que resolveu o problema, fica mais fácil para regularizar, dá para usar o direito de vizinhança, a proteção dele com mais facilidade, só tem a ganhar. Não adianta fingir que está comprando uma outra situação, porque não adianta, não vai resolver, né? Então conversamos sobre isso, tá? Gente, então, boa! Tem legitimidade para propor ações de direito de vizinhança, o proprietário, que você já sabe o que é, uma coisa só, e o posseiro, tá? O posseiro. Tem aí a possibilidade de usar
as ações de direito de vizinhança, as possessórias e regularizar o imóvel através de ações de forma originária de adquirir propriedade. Vamos juntos aqui, atenção aqui, acorda aí que é importante, hein? Vamos lá. Primeira ação de direito de vizinhança, hein? Primeira ação. Atenção aqui. Vamos tratar agora das ações de litígio de direitos e obrigações de vizinhos, ok? Depois nós vamos tratar, posteriormente, nós vamos tratar das ações de direito de vizinhança ligadas ao tamanho do imóvel, a metragem. Muita atenção agora, tá? Essas ações são ações do dia a dia. Professor, quanto que eu cobro numa ação de direito de vizinhança? Que a precificação é algo tão difícil, né? Quanto que eu pago? Porque às vezes você é escrevente, você quer ter noção quanto você vai pagar. Essas ações de direito de vizinhança têm muito a ver com o valor do imóvel, hein, gente? Com o valor do imóvel. Vejo que no mercado brasileiro, o professor que dá aula no Brasil todo, corre para lá, corre para cá, e sempre estou perguntando sobre precificação para trazer para você exemplos, né? E a gente conseguir, de fato, criar, né, um valor de mercado, que isso é muito importante. E eu falo que a tabela da OAB é horrível, né? A tabela da OAB ou ela é muito abaixo do mercado, ou ela é muito acima. A tabela da OAB, nós sabemos que é estadual, né? Seccional, estadual, ela não ajuda, ela atrapalha. Poucas ações que a gente consegue aproveitar o valor da tabela da OAB. Essas ações de direito de vizinhança são ações consideradas complexas, hein? Demoradas, cansativas. E vamos ser sinceros, nós podemos usufruir de todas as provas de direito, nas ações de direito de vizinhança. De um lado, as provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes, são provas orais, que devem ser apresentadas numa audiência de instrução e julgamento. Do outro lado, nós temos as provas documentais. Podemos usar todas as provas documentais, todas elas, hein? Como a prova documental em sentido estrito, papel, foto, imagem, filmagem. Podemos usar a inspeção judicial do juiz, ou o juiz vai até o local, o juiz, a juíza, ou vai ao oficial de justiça para fazer o mandado de constatação. Podemos usar a ata notarial, né, como prova em direito de vizinhança, e podemos usar a perícia. Quando eu falo de perícia, cuidado que se podemos, porque normalmente a perícia nessas ações de direito de vizinhança, elas são obrigatórias, hein, salvo raríssimas exceções. Você quer ver uma situação de barulho, né, o seu cliente está reclamando do baile funk, é uma perícia que vai ser feita para ver se o barulho realmente ultrapassa os limites. Briga de metragem nem se fala. Como que você vai brigar em relação à metragem, né? Ação de demarcação de terras, ação de retificação de área ou de registro público, ações que vão envolver aí, que tem erros de metro quadrado, tem erros também de hectares. Como que você vai fazer uma ação dessa e não vai pedir uma perícia? Como que você vai fazer uma ação dessa e não vai juntar uma planta, um numeral descritivo, um georreferencial? Então, cuidado. No Brasil, eu gosto muito, eu uso nos meus livros, a prova conexa. O que é a prova conexa? É a prova obrigatória. Não dá para fazer um divórcio sem a certidão de casamento. Ninguém pede divórcio sem a certidão de casamento, sem provar que o sujeito é casado. Ninguém pede alimentos se não faz prova de filiação. Né? Então, ninguém pede revisão de contrato se não junta o contrato. Então, existem provas obrigatórias em várias ações, em muitas ações. Então, essa prova obrigatória é chamada de prova conexa. No direito de vizinhança, qual que é a prova obrigatória? Você tem que provar atos lesivos, né? Nós conversamos aqui, abusivos, as 3 classificações, mas também tem que provar, quando existe uma briga de metragem, a diferença dessa metragem através, sim, dessa situação de topografia, georreferencial, é isso que vai ajudar. Vamos juntos aqui, olha só, o que o Lázaro está falando aqui, Lázaro? As jurisprudências do GCRIM-SP têm entendido que para perturbação de sossego é contravenção penal, basta a prova testemunhal. Legal, hein, Lázaro? Bom você trazer essa informação. Lázaro sempre contribuindo. Então, pessoal, olha só a informação do Lázaro, hein? E conhece, trabalha lá, hein? O GCRIM, né? O GCRIM, que é o juizado, né? O juizado criminal. Tem reconhecido no estado de São Paulo, sim, que é crime, né? Crime não, né? Contravenção penal. Que é contravenção penal, basta para isso a prova testemunhal. Tem que acontecer isso mesmo, né, Lázaro? Porque tem cada baile funk. Eu não sei se tem aí, Lázaro, mas em São Paulo, hein, gente? Meu Deus do céu. Cada baile funk que, se você mora em apartamento, até trinca, até o vidro, né? Despedaça. Terrível, terrível. Eu acho que tá faltando bom senso no ser humano, né, gente? Tá faltando bom senso. Quer escutar som? Escuta numa altura boa pra você, né? Mas não, o sujeito quer mostrar pra todo mundo o som dele. Complicado, né? Fazer festinha é bom, mas tem hora, tem lugar. Eu não sei, eu acho que eu sou a favor de não atrapalhar ninguém, né? Vamos juntos aqui, ó. Primeira ação, então, direito de vizinhança, hein? Valeu, olha, paredão de carro. É paredão de carro dentro de posto de gasolina, né, Lázaro? Verdade, Lázaro lembrou bem.
Às vezes não é um baile funk, é um paredão dentro de um posto de gasolina. Meu Deus do céu, também terrível, não é fácil, hein? E pior que tá aumentando cada vez mais, em todo lugar, né, gente? O interior de São Paulo, outras regiões, normalmente esses bailes não chegavam até lá, né? Agora tem para todo lado. O professor vai dar aula aí no Rio de Janeiro, nem se fala. Vai dar aula em Tocantins até lá também, né? Que toca muita moda sertaneja, também tem os bailes funk. Estão para todo lado, não tem escapatória, né, gente? Nada contra o gênero musical, mas a forma que é feita a festa é muito complicada, né? Deixa pra lá. Vambora, primeira ação. Primeira ação de direito de vizinhança, então, hein? Nós vamos falar, sim, sobre a primeira ação, e a primeira ação é a obrigação de fazer e não fazer. Então, quando pensamos em direito de vizinhança, cuidado. Pode ser que a ação que você tenha que usar para o seu cliente, para você, em caso próprio, né? Na advocacia, que você esteja ajudando algum familiar, cuidado. Talvez a primeira ação, a mais simples, mas uma ação que funciona, é a ação de obrigação de fazer. Professor, dá um exemplo. Dou exemplo prático, foco na prática. O seu vizinho, ou o vizinho do seu cliente, não tampa a caixa d'água. Ação de obrigação de fazer, para forçar ele a tampar a caixa d'água. Porque senão vai dar dengue, né? Alguém vai pegar dengue e outras doenças também. Ou o seu vizinho toca a bateria, faz barulho, obrigação de não fazer. Então, as ações de obrigação de fazer e as ações de obrigação de não fazer, elas são usadas, essas medidas judiciais são usadas, sim, nas ações que envolvam relações de vizinhos, direito de vizinhança. Tá? Então, pode ser usada e normalmente são usadas. O que essa ação de obrigação de fazer tem de bom, de interessante, e a obrigação de fazer também? De fazer e a obrigação de não fazer. É que, normalmente, o judiciário, quando essa ação é procedente, quando o autor ganhou, os autores ganharam essa ação, ele vai aplicar uma multa. Olha, se você não fizer, você vai pagar uma multa diária. Se você fizer, se a ação for de obrigação de não fazer, você vai pagar uma multa diária. Então, essa ação é interessante porque a penalidade é a multa. Só que cuidado, né? Cuidado porque não é porque nós falamos de direito de vizinhança, vamos usar a ação de obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Porque tem gente que não está nem aí para multa, né? Essa multa vai ser executada, claro, mas tem gente que não está nem aí para multa. Então nós precisamos analisar outras ações, porque talvez o caso prático do seu cliente, o seu caso, não seja o melhor instrumento, a melhor ferramenta, o melhor remédio à ação de obrigação de fazer e à ação de obrigação de não fazer. Antes de pular para a próxima ação, eu tinha que falar isso, né? Sempre cuidando aqui do direito registral, do direito imobiliário com muito amor e carinho, dando atenção a você. Né, para você não confundir. Numa pós-graduação eu não vou deixar você confundir, passar vergonha jamais. Eu quero que você tenha segurança. Eu quero que você tenha, assim, conhecimento técnico, prático e teórico ao mesmo tempo. Então, vou voltar aqui, ó. Já que falamos da ação de obrigação de fazer, por que nós usamos a ação de obrigação de fazer e por que nós usamos a ação de justificação compulsória? Pergunta a você, no direito imobiliário, no direito registral, nós podemos falar que essas duas ações são as mesmas coisas? Tem o mesmo objetivo? Podem ser usadas no mesmo momento, na mesma situação? Obrigação de fazer e ação de justificação compulsória? Eu posso falar, Lázaro, Felipe, Amanda, Clara, Marina, eu posso falar que direito imobiliário, em casos de direito imobiliário, em casos de direito de vizinhança, eu posso usar a ação de adjudicação compulsória? Pergunto para a turma aí. Posso ou não posso? Enquanto você responde, eu tomo minha aguinha, eu ganhei um copinho, faz um tempinho, adoro esse copinho aqui, ó. Não confunda. A ação de adjudicação compulsória pode ser chamada de ação de direito imobiliário, claro, é uma das ações, das várias ações de direito imobiliário e direito registral, também é reconhecida como uma ação de direito registral também, porque vai impactar diretamente no direito registral. Então, muitos doutrinadores, inclusive o professor Júlio aqui nos seus livros, eu sempre falo que a ação de adjudicação compulsória é uma ação de direito imobiliário e é uma ação de direito registral. Na minha opinião, é uma ação de regularização de imóveis. Nós temos várias formas de regularizar um imóvel. Formas administrativas e formas judiciais. A ação de adjudicação compulsória não deixa de ser uma ação judicial para regularizar o imóvel. Mas não é uma ação de direito de vizinhança, tá, gente? A ação de adjudicação compulsória não está relacionada a direito de vizinhança. Nós usamos a ação de obrigação de fazer porque existe uma penalidade de multa. Obrigação de fazer ou de não fazer, para aquele vizinho que esteja aí causando prejuízos. Mas a ação de adjudicação compulsória, ela tem uma outra finalidade, um outro objetivo, que é forçar o vendedor a transferir para o meu cliente, para a minha pessoa. Porque o meu cliente ou eu paguei, eu quitei a dívida. Então agora ele tem que
cumprir com o que ele falou. Ele tem que transferir para mim a propriedade, ato translativo, para o meu cliente. Se isso não ocorrer, o judiciário bate na mesa e aplica a chamada adjudicação, a carta de adjudicação. Essa carta de adjudicação tem o objetivo, sim, de regularizar o imóvel. Tá? A carta de adjudicação ela deve ser expedida pelo judiciário quando nós ganhamos a ação de adjudicação compulsória e a parte, o autor da ação, os autores, devem pegar essa carta, né, e levar lá no cartório de registro de imóveis para que seja feito o registro da carta de adjudicação. Não podemos confundir, a ação de adjudicação compulsória ela é uma ação que tem cara de obrigação de fazer, mas ela é focada, especializada em transformar, né, ou pelo menos obrigar o vendedor a transferir o ato translativo. Já a obrigação de fazer ela tem um sentido mais amplo. Um sentido mais amplo porque é obrigar qualquer coisa, desde que tenha provas, desde que tenha direito, eu posso usar a ação de obrigação de fazer para obrigar a qualquer situação, desde que seja lícita, claro, né, com bom senso, com boa fé. Tá? Então, não use jamais, nunca use uma ação de adjudicação compulsória numa relação de direito de vizinhança. Falo isso porque já aconteceu, um colega nosso procurou o professor que presta um serviço aqui de mentoria, atendo muitos alunos, essa semana eu atendi acho que 4, 5 advogados aqui, no que diz respeito à regularização de imóveis e processos contra cartórios. Eu gosto muito de fazer isso. Eu presto serviço de mentoria. E aí esse aluno ele trouxe uma situação, só que ele já tinha ingressado com a ação. Ele ingressou com uma ação de adjudicação compulsória, só que a ação correta era a obrigação de fazer. Então olha como a gente confunde no dia a dia. Confunde sim, hein? Confunde sim. Então, nada a ver, hein? Nada a ver. Lembra da mocinha da Praça Nossa lá? Não tem mais, acho que ela parou de fazer. Nada a ver, tá? A ação correta é a obrigação de fazer, quando envolve direito de vizinhança, obrigação de não fazer. Lembra você que essas ações de direito de vizinhança, nós podemos usar o valor de alçada, hein? R$1.000, um salário mínimo, não é o valor do negócio. Isso ajuda, né? Porque se toda vez que você pensar em fazer uma ação de direito de vizinhança e usar o valor do imóvel, você está perdido. Essa ação vai ficar muito onerosa quando não temos a justiça gratuita. Então, em regra, salvo exceções, claro, nós podemos usar nas ações de direito de vizinhança um valor de alçada no valor da causa, cumprindo o requisito do artigo 319 do Código de Processo Civil, tá bom? Então, importante aqui. Deixa de lado a ação de adjudicação compulsória, então, que não serve para nós de direito de vizinhança, é ação de direito imobiliário, é ação de direito registral, mas não tem nada a ver com direito de vizinhança. Vamos para a segunda ação, hein? Segunda ação, vamos lá. Ação 2, então, de direito de vizinhança, hein? Ação de dano infecto. Ação de dano infecto. Professor Júlio, acho que tem um pequeno erro, hein? Essa ação deve ser uma ação de direito médico? Não. Parece, né, gente? Dano infecto. Parece que alguém quer passar algo para você, está contagioso, não é isso? Não. A ação de dano infecto é uma ação, sim, de direito imobiliário, que interessa ao direito registral, é uma ação de direito de vizinhança. Professor, essa ação não existe mais. Existe sim, existe sim. Nós temos muitas ações distribuídas de dano infecto dia a dia. Qual que é o grande objetivo dessa ação? Então, vamos lá. Antes do objetivo da ação de dano infecto, eu quero dizer para você que essa ação ela é interessante dentro do direito de vizinhança porque ela tem várias funções, vários objetivos. E quero falar para você que o fundamento aparece no 1280 do Código Civil. 1280. É a ação judicial proposta com base no 1280. Nós temos uma situação de dano iminente aí, tá? Dano iminente ou infecto. É o prejuízo, é o resultado. Por isso eu falei para você que essa ação, diferente de outras ações de direito de vizinhança, eu posso usar de forma preventiva, porque existe um dano iminente, pode ocorrer, e posso usar numa situação que já ocorreu. Já ocorreu o dano, né? Já ocorreu o resultado. Então é uma ação interessante porque ela tem aí duas finalidades dentro do direito imobiliário, dentro do direito de vizinhança. Olha o que diz aqui o artigo 1280, hein? O proprietário ou possuidor, pronto, tem legitimidade proprietário e possuidor, lembrando que direito de vizinhança em todas as ações tem legitimidade proprietário e possuidor, não precisa ser só proprietário não. O proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste, quando ameaça e ruína, bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Ou seja, essa ação de dano infecto, ela é uma ação que cabe dentro dela o pedido de preventivo, proteção preventiva antes que aconteça, demolição e até a reparação. Por isso eu falo que essa ação de dano infecto é uma ação muito utilizada no dia a dia no direito de vizinhança, porque dentro dela cabe tudo. Cabe qualquer situação, ou reparação, ou demolição, ou proteção, né?
na iminência de ocorrer. Então é uma ação muito interessante, por isso ainda é utilizada na prática sim. Gosto muito dessa ação. Você, se aparecer um caso prático para você, essas ações são ações que hoje, né, quem advoga na área do direito imobiliário, direito registral, são ações que os honorários são de 5, 10, 15 mil reais. Normalmente o cliente está desesperado. Claro que nós vamos analisar a situação de bairro, do valor do imóvel, situação financeira do cliente, para passar uns honorários em relação às ações. Mas essa ação é muito bem cobrada, porque muito advogado tem receio, tem medo de fazer essa ação, desconhece essa ação, porque nós não aprendemos na graduação, na fraca graduação, sem exceção, hein? Até aquelas faculdades de nome, mas aquela faculdade é melhor, né? Tudo igual, hein, gente? Tudo igual. Mudou muito o mercado, mudou muito, né? A graduação virou comércio, infelizmente. Então, é uma ação interessante. Ela tem aí 3 objetos. Eu falo que não é nem 2, é 3. Reparação, iminência e demolição. Então, bem interessante aí essa ação de dano infecto e você sabe o fundamento, tá? Outro detalhe também que eu quero tratar com você, ainda nessa ação, eu posso pedir também tutela antecipada, hein, gente? Posso pedir tutela antecipada, sim, e medida cautelar, ou seja, eu posso usufruir das chamadas liminares pelo leigo, né? Das tutelas provisórias, tá? Então, posso sim. Próxima ação, vai, atenção aqui, ó. Ação demolitória. Professor Júlio, essa não existe mais. Existe sim. Ação demolitória é uma ação que o grande objetivo, ou melhor, o único objetivo, é o que o próprio nome diz. A própria nomenclatura diz, né, gente? Demolição. Diferente do dano infecto, que eu posso fazer 3 pedidos diferentes, inclusive a demolição, na ação demolitória, que existe sim no atual Código de Processo Civil, eu só tenho um pedido para fazer. É um tiro de uma bala só, né? Vamos dizer assim. Eu só posso pedir a demolição. Professor, e posso fazer isso? Claro que pode. Só que aqui não dá para confundir a ação demolitória com a ação de dano infecto. Porque a ação de dano infecto ela é um gênero, cabe em várias situações de direito de vizinhança. Já a ação demolitória, ela só cabe em uma situação. Só tem um pedido, demolir, demolição. Para isso, para que eu possa pedir ao judiciário uma ordem judicial, né, que obrigue aquele vizinho a demolir o imóvel, o prédio comercial residencial, esse imóvel tem que estar em ruínas, caindo. Professor, e se tem uma outra situação que não tem nada de ruínas? Esquece essa ação. Essa ação é uma ação que ela é pouco utilizada na prática por causa disso. Porque diferente do dano infecto, eu posso pedir várias coisas, aqui eu só posso pedir a demolição. E para pedir a demolição e para ganhar essa ação, eu preciso provar, através das provas orais e documentais, eu preciso provar que esse imóvel está caindo, está em ruínas. Ou seja, eu preciso de foto, filmagem, testemunha, provando que esse imóvel está em ruínas, mas, não é só em ruínas não, mas dano, né, risco de vida, risco de morte, risco de machucar alguém, né, eu provando isso também, existindo esse nexo, essa iminência de ocorrer um fato desse, aí eu consigo ter êxito nessa ação, eu consigo ganhar essa ação. Então, por isso a ação demolitória é uma ação desprezada, muita gente acha que acabou, não existe mais, mas é uma ação que merece nossa atenção, principalmente em concurso público e principalmente na prática, porque é uma ação que eu posso usar desde que tenha situações de imóveis em ruína. Acontece, hein, gente? Quem tá falando? Professor. Oi, Amanda! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Esses tempos eu tive que contestar uma ação dessa e ele não estava pedindo demolição. Ele chamou de ação demolitória e pediu a reparação de dano. Inclusive, eu pedi a extinção da ação pelo descabimento da ação, porque como a ação a nossa obra já estava no final, não seria nem possível a demolição, entendeu? Entendi. Porque fala que a ação demolitória, se a obra vizinha já estiver quase acabando, não daria para demolir, entendeu? Amanda, eu li isso. sabe o que acontece, Amanda? Olha quantas pessoas... quantas pessoas nós estamos aqui? Acho que quase 10, 12 pessoas. Acho que é isso, se eu não me engano. Sumiu aqui. Amanda, o que acontece? O operador de direito ele não é estudioso. Nós sabemos que o operador de direito ele passa na OAB e fala assim, não preciso estudar mais nada. Então, a nossa classe, a advocacia, né, não só a advocacia, mas o operador do direito no geral, juízes também, nossa, que tem juiz dando decisão horrível, mal feita, cartório também, normalmente quem trabalha em cartório já é mais bem preparado, mas de fato hoje existe uma
fragilidade, vamos dizer assim, prática e teórica muito grande nos colegas advogados e colegas operadores do direito. E isso acontece até com o julgador, com o juiz. Porque, de fato, Amanda, você identificou perfeitamente, ele errou a ação, errou o objeto. Nós temos várias ações de lei de vizinhança e a ação demolitória é uma ação problemática, por quê? É uma ação de um tiro com um tiro, você só tem uma bala para dar um tiro. Ou você pede a demolição ou você não pode usar essa ação. Então, você tem que pedir a demolição, mas, de fato, o imóvel precisa estar em ruínas, né? Precisa estar caindo. E não era o caso, né, que você está me contando aqui. Então, realmente, o colega advogado, operador de direito, errou. Pode acontecer do judiciário errar também, que erra, né? Quantos juízes já deram inventário por comoriência, sendo que um morreu de manhã ou outra tarde? Quantos juízes ainda confundem posse com domínio, né? Não conhece aí o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então nós temos aí profissionais e profissionais. Então de fato errou a ação. E você foi muito bem falando que o pedido não tinha lógica. Você pediu a inépcia, acredito que em preliminar. E já teve resultado disso, Amanda? Não, e o juiz ainda nem analisou. Mandou para ver se tinha interesse de fazer acordo. Ah, tá. Amanda, posso te Mas eu acho que ele não vai. Eu acho que ele não vai dar falta de interesse, extinção da ação sem resolução de mérito. Eu acho difícil. Os juízes estão muito... Amanda, o que eu penso aí? Se for um juiz, né, atualizado, que ama o que faz, ele vai na sua. Ele vai na sua porque o colega lá errou a ação, errou o objeto, errou tudo, né? Sei lá de onde tirou isso, talvez do antigo código. Ele pediu indenização de 28 mil por dano no imóvel dele. A construção causou a rachadura, entendeu? Entendi. Nos imóveis, fissuras, rachaduras. Tipo, ele não pediu nada de demolição e denominou a ação de ação demolitória. Ô Amanda, e o problema que nós temos, que hoje nós vivemos uma jurisdição defensiva. Nós não podemos generalizar. Tem muitos juízes, juízas que amam o que fazem, né? Realmente nasceu para isso. Mas tem muita gente que está lá por causa do salário, por outros interesses, e o menor interesse é ajudar o cidadão brasileiro, julgar bem. Então nós vivemos, de fato, uma jurisdição defensiva. Eu defendo há muito tempo, alguns professores, colegas, que frequentam a minha casa, tudo, concordam, né? É engraçado que eu tenho alguns colegas juízes e juízas que a gente dá aula juntos, temos alguns projetos juntos, né? Fazemos parte dos conselhos aí de registrais, e eles concordam com isso. O juiz tem que bater ponto, né? Porque o juiz, o Código de Processo Civil atual, ele foi muito eficaz nesse sentido de deixar muito claro que o juiz não está mais acima de todos, das partes, dos patronos, não. Mesmo lugar, todo mundo igual, não existe mais uma hierarquia. Tanto é que nós temos um artigo no Código de Processo Civil que hoje, independentemente da autorização do juiz, a parte e os patronos podem filmar a audiência. Esse artigo é um artigo que representa que o judiciário desceu o degrau para ficar junto com a gente, todo mundo igual, que é o certo, né? Cada um tem a sua função, devemos respeitar, bom senso, é uma função de julgador, mas não está acima de todos, não está acima de nós. Então, esperamos que nesse caso seu, o juiz aplique o que está correto, né? E o que está correto é que essa ação está errada, foi usada na hora errada, no momento errado, não caberia. Mas se você pegar um juiz que aplica a jurisdição defensiva, e vamos ser sinceros, um juiz ou um assessor, porque tem muito juiz que não julga, eu acho interessante que tem juiz aí que aparece uma vez por mês no fórum, é horrível isso, por isso eu sou a favor de juiz bater ponto, né? Porque assessor ele tem que assessorar, não julgar para o juiz, está errado isso. E, infelizmente, Amanda, se acontecer, se der esse azar, o que vai acontecer? O juiz ou o assessor vai fechar os olhos, talvez por questões estratégicas para cumprir metas diante do CNJ, ou por falta de conhecimento e vai julgar, né? Aí cabe você, Amanda, no momento oportuno, dentro do prazo, recorrer e pedir a nulidade do julgamento, por vício material, né? Vício material e vício processual, porque entrou com a medida errada, viu? Então fique atento aí. Se o pior acontecer, saiba que o recurso de apelação provavelmente vai resolver, porque não tem nada de fungibilidade aí não. Se o juiz julgar, é que julgou mal, julgou com má vontade, por falta de conhecimento, falta de atualização, ou aplicou a jurisdição defensiva para bater a meta e que se dane o caso prático, viu? É a realidade. Amanda, já prepara o seu recurso aí, mais ou menos a linha, mas a linha é essa. É vício de formalidade, errou a ação. Essa é a linha que você pode seguir, tá, Amanda? Obrigada. Legal, você vê? A vida como ela é, né, Amanda? Por isso eu gosto sempre de trazer exemplos práticos aqui, porque olha só, gente, como colegas erram as ações. Doutores, quantas pessoas fazem ações possessórias e você vai ver o cliente tem propriedade? Como que você vai fazer uma ação possessória se o seu cliente tem domínio? Você errou feio.
Você vai na ação mais difícil, mais arriscada? Quantas pessoas, colegas advogados, fazem ações de missão na posse, reivindicatórias, sendo que o cliente não tem registro no cartório de imóveis? Tem qualquer outro documento, escritura pública, tem aí carta de adjudicação, carta de matação, mas eu não posso fazer uma ação petitória se eu não tenho registro. Então nossos colegas erram muito. E volto a falar, porque o advogado, gente, você sabe disso, né? O advogado, o operador de direito, ele não é humilde. Nós que estamos aqui estudando, nós somos humildes e saber que a gente precisa se atualizar, bater um papo, debater, mas você é minoria. Eu já falei aqui que no Brasil, em relação aos bacharéis em direito, apenas 16% continuam os estudos. Apenas 16% é pós-graduado. É vergonhoso. Todos os cursos, gente, até, com todo respeito, até turismo, normalmente o pessoal estuda mais que o direito. Continua estudando, faz pós-graduação. O operador de direito não faz pós-graduação. E quando faz, cá entre nós, normalmente faz por causa do título, né? Porque ele quer passar num concurso, ele quer ter um aumento de salário. É muito triste, gente. É muito triste. Eu gosto muito dessa turma, porque essa turma traz aí dúvidas práticas, e é uma turma que pensa igual o professor. Eu percebo que a turma é do bem, porque o operador de direito, cada dia mais, ele está cada vez mais chato, né, gente? O professor que dá aula num curso de pós online, que é gravada a aula, eu já vi um aluno falando, esse outro aluno só faz pergunta besta. Só que esse aluno que fala mal dos outros alunos que fazem perguntas, ele pergunta, o advogado pode fazer escritura pública? Ou seja, é arrogância, né, gente? A pessoa se acha mais do que ela é. Não pode, nós temos que ser humildes. E temos que entender que nós temos que estudar sempre, se atualizar sempre, e temos que entender que a jurisprudência é diferente da teoria. Você pega processo civil, a reconvenção é dentro da contestação, vai o juiz e pede fazer separado. Ou seja, na prática é diferente da teoria. Quantos artigos estão mortos dentro do Código Civil? O Código Civil é horroroso, né, gente? Nós temos vários artigos mortos lá, só falta enterrar. Ou seja, o Código Civil atual, que já é melhor que o Código Civil antigo, já merece uma reforma urgente, né? Então, o direito material, muitas vezes, ele não traz a prática, do que é aplicado na prática, né? É uma realidade. Vamos lá, juntos aqui, ó. Vamos para mais uma ação, então, hein? Demolitória, obrigado, tá? Mais uma ação, hein? Professor, essa ação não existe mais. Existe sim. Então, nós vamos estudar agora a quarta ação de direito de vizinhança, hein? A quarta ação. Qual que é o nome dela, professor? Fala, eu falo. Ação de nunciação de obra nova. Alguns doutrinadores chamam de denunciação. Não está errado, hein? Então, denunciação está correto e nunciação está correto. O nome mais correto, na minha opinião, é enunciação, porque é assim que aparece no código, tá? Professor, ainda existe a ação de nunciação de obra nova? Existe sim, existe sim. É interessante que essa ação, ela era prevista no Código 73 e ela era uma ação também mais trabalhada, né, mais respeitada. Com o Código atual, o Código de Processo Civil, inclusive, essa ação perdeu espaço, porque muitos operadores do direito acreditam que não existe mais essa ação. Mas existe sim, eu e você podemos usufruir dessa ação. Professor, então, quem fala que o CPC atual extinguiu essa ação, está correto ou está certo? Está o quê? Incorreto. Incorreto porque o CPC não extinguiu essa ação. O CPC, ele recepcionou essa ação. Essa ação de dano, chamada de dano, denunciação, e o nome mais utilizado, que é a ação de enunciação de obra nova, ela é utilizada assim. Professor, mas os artigos se parecem. O direito de vizinhança, nós temos um problema de fundamentação. Perceba que nós fundamentamos 2 ou 3 ações de direito de vizinhança com o mesmo artigo. Isso é normal, viu, gente? Não é que o artigo está errado, não. É que direito de vizinhança, nós temos poucos artigos. E esses artigos que vão fundamentar essas ações. Por isso, essas ações de direito de vizinhança, elas são chamadas de ações híbridas. Porque existe uma tipificação sobre elas, mas existe uma aplicação jurisprudencial, prática e doutrinária, tá? Por isso são ações híbridas também. Atualmente, nós temos, então, aqueles artigos que eu já tinha até mencionado, 1301, 1302, 1311 e 1312. Né? Artigos aí para fundamentar. Essa ação, cuidado porque a jurisprudência e a doutrina traz uma situação diferente. Lembra que nós conversamos que as ações de direito de vizinhança, em regra,
nosso cliente pode ter a posse ou o domínio. Lembra disso? Na maioria das ações de direito de vizinhança, se o nosso cliente tem a propriedade, registro no cartório de imóveis, ou a posse, através de qualquer jeito, de qualquer forma, ele pode usufruir das ações de direito de vizinhança. Mas cuidado, na maioria das ações, em regra, mas para toda regra tem exceção. Então acorda aqui, ó, isso aqui é importante para a gente não errar a ação, hein? Isso aqui é importante, presta atenção aqui. Isso aqui vale dinheiro, isso aqui atrapalha a vida do cliente e a sua vida, hein? Diferentemente das outras ações que aceita a posse, aceita domínio, essa ação de enunciação de obra nova, muita atenção, essa ação exige a propriedade. Esse é o entendimento jurisprudencial e também doutrinário. Professor Júlio, todo juiz pensa assim? Não. Nós temos uma minoria que entende que pode ser feita essa ação também com posse, mas é a minoria. Você distribui uma ação dessa, sendo que o seu cliente só tem a posse e não tem o registro, é um risco. É uma ação de risco. Você está usufruindo uma medida errada. Tem outras medidas que você não precisa passar por isso, não precisa passar por esse crivo subjetivo. Em regra, a maioria, de forma majoritária, doutrinária, jurisprudencial, entende que a ação de enunciação de obra nova só pode ser feita pelo proprietário. Proprietário só existe um. Aquele ou aqueles que possuem o seu nome na certidão de propriedade atualizada. O resto pode ser bonitinho, o contrato pode ser feinho, pode ser público, pode ser assinado pelo Papa, pode ser um documento dado pela Prefeitura, pelo Estado, pela União, cessão de direitos de uso, não interessa, é posse, tá? Direito registral eu gosto muito porque não tem meio buraco, né, gente? Ou é posse ou é registro. Eu gosto muito porque é um direito muito prático. Então, a primeira observação que nós temos que fazer em relação à ação de enunciação de obra nova é essa. O nosso cliente precisa ter propriedade. O autor precisa ter propriedade. O requerente, os requeridos, os requerentes, os autores, tá? Não o réu. Outro detalhe também dessa ação, hein? O nome já diz também, né? Ação de enunciação de obra nova. Obra nova, empreendimento novo. Isso também é muito comum no Brasil. Você sabe que muitas vezes você mora na sua casa, no seu apartamento, e do lado ou na rua está sendo feito um empreendimento novo, comercial, residencial, um shopping center, um empreendimento, uma incorporação, e você sabe que isso acaba danificando a sua casa. Aí a sua casa, a porta não começa a não abrir, ou do seu cliente, né? A janela não abre, começa a aparecer, cai o estuque, trincados. Você sabe como que é uma obra nova do teu lado, né? Dificilmente ela não causa danos. A construtora, uma incorporadora, que tem um jurídico, que leva sempre para o lado consensual, tenta conciliar, ele até orienta, né? Os investidores, os construtores, incorporadores, já separar um caixa ali, porque normalmente uma obra nova, um empreendimento novo, seja público ou privado, ele vai impactar na vida das pessoas. E aí normalmente esse investidor privado, ele já tem aí normalmente um caixa para isso, para fazer acordo, para resolver e ter a obra aí, de fato, não ter interferências judiciais, né? Então, normalmente um jurídico que trabalha com investidor, um incorporador, uma construtora que já tem aí experiência no ramo, sabe que esse caixa é necessário para forçar acordos e resolver a situação. Quando isso não é possível acordo, dá-lhe ação, dá-lhe medida judicial. E a medida judicial, nesse caso, lembrando que direito de vizinhança a gente pode usar várias ações no mesmo caso, uma das ações, só que essa exige a propriedade, é a ação de enunciação de obra nova, tá? Deixa eu trazer um conceito do meu livro, hein? Que é esse livro aqui, que o Lázaro comprou, Lázaro ou Henrique? Foi o Henrique que comprou, tá? Direito Imobiliário de AZ. Esse livro é apaixonante. Esse livro aqui o professor demorou aí quase 2 anos para terminar. Foi feito com muito amor e carinho, totalmente atualizado pela jurisprudência, tá? Olha só, o que eu falo no meu livro? A ação de enunciação de obra nova continua existindo com o atual CPC, Código de Processo Civil, e visa embargar, o grande objetivo dela, visa embargar a construção de obra nova, que afeta o proprietário ou condômino em sua vivência. Ou seja, o grande objetivo da ação de enunciação de obra nova, né? Alguns falam denunciação, não está errado, mas enunciação de obra nova é o termo mais utilizado no código. O único objetivo, o grande objetivo, é embargar a obra. Então aquela discussãozinha de vizinhos, de rua, ou você para, hein, de me criar prejuízo, eu vou embargar a tua obra. Dá para fazer isso através dessa ação. Mas o requisito é a obra ser nova.
A obra tem que ser nova. Se a obra não for nova, esquece. Né? Ah, professor, mas aí é um imóvel em ruínas. Aí a ação é outra. Pode ser o dano infecto que nós falamos, pode ser a demolitória. Não é essa aqui. Essa ação exige, sim, que a obra seja nova, né? O empreendimento seja novo e também que o autor ou os autores sejam proprietários. Então, é uma açãozinha que tem requisitos a mais, que merece uma atenção, um cuidado, para que não erramos na advocacia, tá? Então, importante, hein? Então, professor, qual que é a legitimidade dessa ação? Ser proprietário. Ser proprietário. Qual que é o nexo de causalidade para que eu possa usar essa ação? Sim, obra nova, obra nova. Alguns doutrinadores, alguns juristas entendem que poderia ser aplicada numa reforma, manutenção, reparação, né? Mas não é a grande maioria, hein? Não é a grande maioria. Olha o Henrique ligado aí. Professor, e essa ação? Atualmente, Henrique, procedimento comum, perfeito. O Lázaro. Henrique, pergunta, uma reforma grande, né? Poderia ensejar essa ação? Henrique, em regra não. A grande maioria, de forma majoritária, entende que essa ação só pode ser uma obra nova, um empreendimento novo. Uma minoria, né, que torna essa ação de risco nessa situação, entende que sim. Quando nós temos uma discussão jurisprudencial e doutrinária, gente, e a grande maioria entende que não, vamos ser sinceros, nós temos que fugir da ação. É o certo, né, gente? É o certo, para não prejudicar o nosso cliente e para a gente ter dor de cabeça. Então, nesse caso, Henrique, se você tem um cliente, ou um caso pessoal, um caso seu, você enxerga uma situação dessa de reforma, talvez a melhor ação é o dano infecto mesmo. Os fundamentos são os mesmos, né? Mas é uma ação que dá uma abertura maior para não correr risco, tá? Detalhe importante, hein? Segundo a doutrina, o doutrinador espanhol Oscar, ele esclarece muito bem, e isso é utilizado na prática, essa ação pode acumular o pedido de indenização. Então, essa ação eu posso acumular pedido de indenização. Na demolitória existe discussão, hein? Muitos doutrinadores, muitos juristas entendem que não. Nessa aqui, na enunciação de obra nova, eu posso acumular pedido sim de indenização. Mais um detalhe importante que acontece em praticamente todas as ações de direito de vizinhança, que é a aplicação do artigo 47, né, gente? 47 do Código de Processo Civil de 2015. Essa ação ela tem uma competência fundada nas ações imobiliárias. E quando nós temos ações imobiliárias, nós sabemos que existe um litisconsórcio necessário. Então, o ideal é que a esposa, o marido, o companheiro, companheira, apareça no polo dessa ação. Tem que aparecer no polo dessa ação, não tem jeito. Tem que juntar a certidão de casamento se for casado. Professor, não quero juntar a esposa, não quero que o marido apareça nessa ação. É obrigatório. E aí existem, sim, alguns doutrinadores e alguns juristas que entendam que a carta de anuência e a carta de ciência sobre o processo supre. Mas é uma discussão doutrinária e jurisprudencial, a grande maioria entende que não. Então, muita atenção. Esse artigo 47 é aplicado a todas as ações de direito de vizinhança, hein, gente? Muita atenção em relação a isso, tá? Faz a diferença até para que a parte contrária não use isso contra você como matéria de defesa. Então, vale a pena aqui. Vamos lá, uma atenção especial que eu queria de você aqui, com muito carinho, são algumas situações aqui. A ação de enunciação de obra nova, nós temos aqui pelo menos 3 situações que eu queria falar com você. Então, anota aí. Vamos lá, anota no caderno, no computador. 3 situações. A primeira é necessário que a obra cause alteração ou modificação do imóvel. Então, olha só, se você está pensando em fazer essa ação de enunciação de obra nova, você precisa provar que a obra é nova e precisa provar que a obra nova causou alteração ou modificação no imóvel, no seu imóvel, no imóvel do seu cliente, tá? Alteração ou modificação. Cuidado, é requisito, hein? Requisito para que você consiga êxito nessa ação. Então tem que provar modificação ou alteração no seu imóvel, no imóvel do seu cliente ou dos seus clientes, tá? 2, segundo fundamento jurisprudencial, tá? E doutrinário também. 2, é que a obra não seja concluída. Então, outro detalhe importante, hein, que a Vanessa falou bem, na ação demolitória, o grande erro lá é que a demolitória cabe para imóveis em ruínas, né? Essa ação aqui seria a ação adequada. O advogado lá errou a ação, errou feio. A ação adequada seria o dano infecto, que o dano infecto é... Professor, quero fazer uma ação de direito de vizinhança que não tem como errar, que aceita qualquer coisa. Dano infecto. Você quer fazer ação café com leite, que você não precisa muito arriscar entendimento se cabe ou não cabe? Dano infecto. Pronto, é a melhor opção. Agora, se você quer fazer uma ação bem específica, aí talvez, se a obra é nova, né, pode ser essa aqui, ação de enunciação de obra nova.
Nós falamos aqui que temos que provar algumas coisas, algumas situações. A primeira é a modificação, a alteração no imóvel. A segunda, que a obra não esteja concluída. Concluiu a obra, é outra ação. Concluiu a obra é dano infecto, é obrigação de fazer, é obrigação de não fazer, é demolitória, é outra ação. A obra, nessa ação aqui, requisito. Você viu como essa açãozinha é meio traiçoeira? Por isso eu deixei para esse momento aqui de forma didática. A ação de denunciação de obra nova, pode ser chamada denunciação. É a ovelha negra da família, né, gente? Ela é cheia de pegadinhas. A primeira pegadinha, que enquanto toda ação de direito de vizinhança nós podemos ter a posse ou a propriedade, essa açãozinha aqui, única e exclusivamente, denunciação de obra nova, ela exige a propriedade. Então já é a primeira pegadinha. Pegadinha 2, a obra tem que ser nova. Tem discussões doutrinárias jurisprudenciais. O direito tem dessas, né? Depois aparece o quê? Alguns requisitos para que você consiga êxito nessa ação. Você tem que provar que ocorreu a diminuição, a modificação, a alteração do imóvel. Depois, a obra não pode ser concluída. Essa é a matéria de defesa, inclusive, hein? Depois, não há possibilidade de embargo de obra futura, ou seja, que esteja tão somente no projeto. Então, outro detalhe importante. Veja que essa obra, nessa ação, para que eu possa usar essa ação, ela não pode estar concluída. Mas, por outro lado, precisa existir uma obra em andamento. Ah, professor, eu estou fazendo essa ação, eu vou fazer essa ação, não começou a construção do empreendimento. Está no projeto, esquece essa ação. Essa ação não foi feita para ser feita, né? Ficou redundante, mas ficou didático. Essa ação não é a opção adequada para fazer uma ação, né? Para fazer uma ação de direito de vizinhança, quando a obra foi concluída. Não é essa ação. Falou que a obra foi concluída e esqueceu essa ação. Falou que não começou a obra, está no projeto. Não é essa ação. Então nós temos aí pelo menos duas situações para, de fato, entender que não é essa ação. Se não começou a obra, porque está no projeto, ou se ela já foi concluída. Então, importante aqui também. Matéria de defesa é isso, hein, gente? Matéria de defesa igual a Vanessa usou lá na ação demolitória. Perfeito, Vanessa. Parabéns. Então, olha só. Então, 3 situações. Vou repetir, hein? Vou repetir. É necessário provar que a obra nova alterou e modificou o imóvel. Legal. 2. A obra não pode estar concluída, senão não é essa ação. Matéria de defesa. 3. Não há possibilidade de fazer essa ação de embargo de uma obra que nem começou, que está no projeto. Porque qual que é o objetivo, qual que é a finalidade dessa ação? Embargo, tá? Então é importante aqui também. Legal, né? Essa ação, ela é interessante, e ela é interessante porque ela tem aí requisitos diferentes, regras diferentes das outras ações de direito de vizinhança. Professor, acabou, né? Acabou nada. O direito de vizinhança ele é muito complexo, é o direito do dia a dia. Vale a pena lembrar que nós temos aqui no direito de vizinhança, podemos usufruir também as ações de perdas e danos. Perdas e danos virou o gênero de várias espécies. Perdas e danos tem a ver com responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil, você sabe muito bem, ela se dá através da responsabilidade do dano moral, extrapatrimonial, se dá através do dano material, que é totalmente patrimonial, e hoje nós temos o dano estético, né, gente? Dano estético. Professor, direito de vizinhança tem a ver com dano estético? Sim. Você está reformando sua casa, deixa o martelo cair, sua casa é um sobrado, pronto. Cai na cabeça, na orelha de um vizinho, arranca a orelha do vizinho, dano estético. Então, o vizinho pode processar você, pode processar o seu cliente, pode processar o outro vizinho por perdas e danos em 3 situações. Quando ele quer dano moral, quando ele quer dano material, reparação patrimonial, e quando existe o dano estético, ou seja, alguma afronta ao corpo físico, né? Acabou sendo mutilado. Acontece, hein, gente? Já fiz uma ação dessa, de perdas e danos, pedindo uma indenização. Poxa, o vizinho subiu no telhado com a furadeira e ele deixa a furadeira cair e cai na cabeça da pessoa. Mas conforme caiu na cabeça da pessoa, era um idoso, nós sabemos que a cartilagem com o tempo ela fica mais frágil, arrancou a orelha do idoso. Então o idoso, o filho, né, do idoso, ingressou com uma ação contra esse cliente e nós perdemos a ação. O vizinho foi obrigado a reparar o valor de R$25 mil, que era o valor do orçamento da cirurgia plástica para reconstruir o pedacinho da orelha. Não foi nada muito, mas... E para o azar do idoso e para o azar do réu da ação, né, vamos chamar de réu, requerido, a furadeira ainda me cai de pé, né? A ponta da furadeira cai na orelha, porque se caísse de outro jeito, acho que ia machucar, mas não ia arrancar.
Como caiu com a broca para baixo, arrancou um pedacinho da orelha. Complicado, né, gente? Então, cuidado. Perdas e danos também, ações de perdas e danos, também são ações do dia a dia do direito de vizinhança. Que tema maravilhoso, que aula gostosa, que legal estar aqui com você, hein? Jordano chegou, o pessoal tá chegando aí. Legal, muito bom ter você aqui. Vamos lá. Professor, acabou, né? Não. Vale a pena lembrar, aprofundando o assunto, é pós-graduação, então nós vamos sempre aprofundar, não vai passar nada, nunca, jamais, que as ações possessórias também são ações que podem ser usadas numa situação de direito de vizinhança. Lembrando que a possessória não pode ser confundida com ações petitórias. Possessórias só existem 3. Reintegração, manutenção e interdito proibitório. Pode sim o vizinho, que tem a posse direta, fazer uma ação possessória para recuperar a posse, para recuperar parte da posse, ou ainda se proteger na iminência e risco de perder a posse. Tá? Então as possessórias, claro que as possessórias são estudadas, são classificadas numa situação onde tem aí o possuidor, mas já a doutrina e a jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em relação a isso, pode sim as possessórias serem utilizadas em litígios que envolvam vizinhos, tá? Isso é perfeitamente possível, vale a pena lembrar. Outra situação importante que vale a pena lembrar em relação ao direito de vizinhança, que praticamente todas as ações, você percebeu, se eu não quero fazer ação de perdas e danos, eu posso acumular pedido de indenização, hein? Em praticamente todas essas ações que nós falamos, dano infecto, demolitória, né? Demolitória tem uma discussão e um entendimento que não. Mas em praticamente todas as ações, inclusive a anunciação de obra nova, eu posso acumular com pedido de indenização. Tá? Então fique atento. Por isso nós deixamos de usar muitas vezes perdas e danos quando existe uma outra ação a ser utilizada. Tá? Então vale a pena. Olha só, para quem chegou agora então, baita matéria, você não pode perder, hein? Jordano, acho que o Jordano chegou agora há pouco, hein? Direito de vizinhança, o que é? Limite de direito de propriedade. Direito de vizinhança, o que é? Afronta aos 3 S, saúde, segurança e sossego. Professor, direito de vizinhança, relação homem-imóvel, pessoas imóvel. E quando eu falo das ações da parte processual de direito de vizinhança, nós temos várias ações. Para quem chegou agora, tem gente que chegou atrasado, né? Não pode chegar atrasado, gente, porque o assunto é muito bom, essa pós é muito boa, a ementa é muito legal, é muito prática, é muito realista. Não pode. Professor, quem tem legitimidade para propor ação de direito de vizinhança? Normalmente, o proprietário e o possuidor. Sempre, professor, não, tem exceção. Nós temos uma ação de direito de vizinhança que tem que ser proprietário e ponto final. Nós falamos aqui, então, a respeito da ação de obrigação de fazer e obrigação de não fazer. São ações muito utilizadas aí no direito de vizinhança. Falamos da ação dano infecto, que é a ação genérica, cabe tudo, pode tudo. Professor, eu tô com medo de fazer uma ação de direito de vizinhança e errar o nome. Faz dano infecto, você não vai errar o nome nunca, né? Fundamento no 1280. Falamos aqui também a respeito da demolitória, inclusive a Vanessa trouxe um grande exemplo, que também é fundamentada pelo 1280. A demolitória só serve para uma situação só, demolição, imóvel em ruínas. É ação muito específica. Se eu usar essa ação numa outra discussão de direito de vizinhança, o correto é que o julgamento seja improcedente, porque errou a ação, existe um vício processual, então em matéria de recurso, até recurso de apelação, essa sentença provavelmente vai ser nula, porque errou feio, errou a ação. Errou a ação, não tem o que falar, tá? Para quem chegou agora, nós paramos aqui falando da ação de enunciação de obra nova, que é a ovelha negra da família, tem que ser proprietário, não posso fazer essa ação quando existe um projeto, só quando já existe o empreendimento, a construção, a iniciativa, né? Já começou a obra. Também não posso fazer essa ação com a finalização da obra, porque não dá para embargar uma obra que já finalizou. Então, só para poder situar quem chegou agora, porque nós somos uma equipe, não é isso? Aqui não tem concorrência e a intenção é ajudar quem chegou agora, tá? Então, com muito carinho aqui. Vamos juntos aqui então, olha só. Quando eu falo então das ações de direito de vizinhança, as ações, né, relacionadas às obrigações e direitos, nós vamos focar nessas ações. Nas relações de direito de vizinhança, onde a discussão seja direitos e obrigações, são essas ações. Agora, se eu for para um outro lado do direito de vizinhança, focar em briga de metragem, né, briga de tamanho, hectares, metro quadrado, aí o nome das ações são outros nomes, outras teses, outras ações. Vamos lá? Vamos estudar isso também? Pós-graduação a gente aprofunda tudo. Não passa nada. Vamos lá. Se a briga de direito de vizinhança for outra, então, se a briga de direito de vizinhança for uma briga onde existe discussão do tamanho do imóvel, aí nós vamos usar ou ação de retificação de risco público, retificação de risco público,
Lembrando que a retificação em estupro público era feita exclusivamente por meio judicial, hoje é possível fazer direto no cartório. Nós tivemos uma alteração, inclusive, anota aí, importante, a alteração se deu com a edição da Lei 10.931, 10.931, inclusive 2004. Essa lei alterou, a edição dessa lei alterou, e hoje nós podemos sim fazer a retificação direto no cartório, tá? Porque essa lei, inclusive, ela alterou os artigos 212, 213 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Pode ser feita via requerimento da parte prejudicada ou via ofício. Eu achei sensacional essa lei, comemorei muito, porque essa lei ajudou bastante na época e hoje ainda continua ajudando, tá? Professor, além da ação de retificação em estupro público ou procedimento administrativo de retificação em estupro público, qual outra ação de direito de vizinhança em discussões em relação à metragem, ao tamanho que eu posso usar? Aí aparece aqui a ação de procedimento especial, que é a ação prevista no 569, que é a ação de demarcação e divisão de terras, hein? Professor, quando que eu sei que eu uso uma e uso a outra? Me dá uma dica, o pulo do gato, vou ajudar você. Eu uso a ação de retificação quando o erro é do cartório. Quando o erro for do cartório, retificação. Quando o erro não for do cartório, for da vontade do vizinho, ele de má fé, ele pegou o meu espaço, o espaço do meu cliente, eu uso a ação de divisão ou demarcação de terras. Lembrando que são pedidos diferentes e eu posso acumular os pedidos, tá? Artigo 569. Inclusive, nós temos vários artigos que vão tratar dessa ação. Nós temos a demarcação tratada aí no artigo 574, de forma exclusiva, e a divisão no 588. Ambas ações, né? Eu falo, é uma ação só, mas ambos pedidos, pronto, fica mais didático, mais correto, são tratados no procedimento especial, tá? Então é importante. Professor, acabou, né? Direito de vizinhança é só isso, é nada. Vamos lá, volta pro material. Eu falei que ia ficar bom o negócio aqui. Vamos lá, só para quebrar outras dúvidas, tá? Nós temos aqui, dentro do estudo de direito de vizinhança, as árvores limítrofes. Lembra disso? Professor, o que são essas árvores limítrofes? Isso aí sim, é estudar na graduação, fraquinho, café com leite, mas normalmente a gente passa por isso. Professor, meu vizinho tem uma árvore e o galho ultrapassa o muro. O fruto cai, né, no chão. Pode o vizinho pegar o fruto? Pode. Se o galho ultrapassa o muro, pode pegar. Nós aprendemos isso na graduação. Então, também é um fundamento do direito de vizinhança o estudo das árvores limítrofes. Trava-língua, né, gente? Artigo 1282, tá? Então, importante aqui bater um papo sobre isso. Isso aqui é muito fraquinho, muito graduação, mas merece lembrar que esse assunto pode ser o fundamento de uma dessas peças importantes. Não deixaria de falar sobre a passagem forçada, né, gente? Servidão também tem a ver com direito de vizinhança. E o artigo que fundamenta isso é o 1285, tá? Então, professor, o sujeito não consegue sair do imóvel dele. Tem alguma coisa para ser feita? Tem. Eu tento de forma administrativa, amigável, a servidão, a passagem numa boa. Não consegui, eu vou bater nas portas do judiciário para pedir a passagem forçada, tá? Fundamento 1285 do Código Civil também. Queria tratar com você também a passagem de cabos e tubulações, hein? Professor, eu não quero que nenhum cabo passe na minha casa. Não tem jeito, né, gente? Está lá previsto no artigo 1286, a passagem de cabos e tubulações, o vizinho deve tolerar. Não tem jeito, não tem o que fazer, né? Normalmente nós moramos no lado da rua, da calçada, que tem um poste, não tem o que fazer, não tem como... Ah, mas minha laje fica de frente ao fio, é perigoso, é arriscado. Mas não tem o que fazer. É um direito de vizinhança, mas prevalece aí sim a função social, prevalece a finalidade pública, né? Então fica bem claro isso também. Outro tema também que tem a ver com direito de vizinhança, também fraquinho, mas merece nossa atenção, é das águas, né? A passagem das águas. Ah, professor, a água do meu vizinho cai no meu telhado, não pode. Não tem como evitar isso. Claro, se for algo que crie dano, o vizinho que coloque uma calha, né? Se está criando dano na sua casa, dano na casa do seu cliente. Mas a regra é que a água, né, com a chuva, né, vai ter o seu percurso natural e isso também não pode ser impedido. Artigo 1288, tá? Salvo as raríssimas exceções. Então, também é um estudo que merece ser falado, mencionado aqui na aula de direito de vizinhança. Também aparece fundamentação no 1292 do Código Civil também, tá? Queria falar com você também, tem a ver com direito de vizinhança, pós-graduação de forma completa, limites entre prédios e direito de tapagem. Você sabe que nós temos o plano diretor. Direito de vizinhança não é só Código Civil. Nós temos várias legislações esparsas, inclusive legislações municipais, legislações também estaduais.
Plano diretor é um grande exemplo. Normalmente nós fundamentamos uma ação de direito de vizinhança, em algumas situações, com um plano diretor. Então nós temos regras, sim, de prédios, de um prédio para o outro. Temos essas regras importantes, determinantes, tapagem. Então também aparece no artigo 1297, tá? Então, importante que nós temos várias ações tratando do assunto. Outro assunto que eu queria tratar com você também é o limite entre prédios, né? Professor, qual que é o limite? Normalmente 1,5 m, mas tem aí normas municipais, legislações municipais que têm metragens diferentes. Então depende muito do plano diretor também, depende muito das regras municipais. Eu nunca vou esquecer que um exemplo é a família. Minha família tem um imóvel que teve que pedir uma autorização para colocar uma janela no fundo. Porque o fundo é o muro do vizinho, então só precisa da autorização dele. O vizinho gente boa autorizou na época, tá? Mas se fosse brigar judicialmente, talvez tinha que tampar essa janela aí. Outro detalhe importante que tem a ver com o direito de vizinhança é o direito de construir, né, gente? Que é previsto no 1299, os limites e as responsabilidades do direito de construir. Então também tem a ver com fundamentos usados aqui nas ações de direito de vizinhança. Vamos lá, queria fazer algumas perguntas para vocês, todos, hein? Vamos lá, vamos voltando aqui, pessoal que chegou agora, hein? É germinado ou geminada? Vai, quero ver essa turma aí, quero ver. Para não esquecer mais, para não passar vergonha. Depois eu vou responder o Lázaro aqui. É germinado ou geminado? Vai, eu falei no começo da aula, aqui tem gente nova, eu quero fazer pegadinha com o pessoal que chegou atrasado. Vamos lá. Boa, Henrique, geminado, de gêmeas, hein? De gêmeas, hein? Então não vai errar não. Porque já pensou você advogado, do direito registral, do direito imobiliário, dando orçamento, dando explicação, parecer, você vai me falar, mas a parede é germinada, né? Fica feio. Legal. Valeu, Henrique, não, para todo mundo. É que o pessoal que chegou agora provavelmente ia fazer confusão. Valeu, Henrique. Lázaro, pode construir a parede no muro de divisa sem respeitar a distância? Lázaro, em regra não. Mas, né, o Brasil é o país do puxadinho, muitas vezes isso não é fiscalizado, isso não é levado a litígio, acaba sendo feito. Em regra não, nós temos diferentes metragens de município para município. Valeu, boa! Vamos lá, outros assuntos importantes aqui então, vamos lá. Professor Júlio, o que é essa tal defasamento da propriedade vizinha? O que é? Alguém lembra disso? Também tem a ver, hein? Também tem a ver com o direito de vizinhança, hein? E aí, o que é? O que esclarece isso muito bem é o artigo 1301. Ele esclarece o que é defasamento da propriedade vizinha. É defeso abrir janelas, olha lá, por isso eu vou responder agora a sua pergunta, ó. É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de 1,5 m do terreno vizinho, com a finalidade de resguardar a intimidade das famílias. No entanto, não são proibidas as pequenas aberturas para a luz e ventilação. Então, olha só, Lázaro, qual que é a tese de defesa do advogado quando é procurado pela parte, onde a parte, né, o vizinho está sendo processado porque houve outro vizinho que é aquele tampa aquela janela porque não respeita o 1,5 m. A defesa normalmente é bater no artigo 1301 que precisa de ar. Então, fazer pequenas aberturas para tentar defender. É uma saída, hein? É uma saída. Tem outras, mas é uma saída, tá? Então, vale a pena bater um papo sobre isso. Outro tema também que eu queria lembrar a você é águas e beirais, hein? Águas e beirais. Essa discussão sobre água e beirais, não aquela que cai lá do telhado, né? Mas sobre talvez também um rio, talvez encanamento, a parte hidráulica, tem a ver com o artigo 1300 do Código Civil, né? Então nós temos também que autorizar, não tem o que fazer. Não vai passar o cano aqui, não tem jeito, se for a única opção, vai passar o cano ali mesmo, tá? Então, olha quantos assuntos pertinentes ao direito de vizinhança, hein, gente? Deixa eu contar um caso prático aqui, eu quero ver se você acerta a ação. Vamos lá, Felipe. O que o Felipe pergunta aqui? Mas em condomínio, precisaria aprovação em assembleia? Felipe, 10, parabéns pra você, hein? O professor até arrepiou de emoção, vê que o Felipe tá ligado aí. Olha só, professor, direito de vizinhança tem a ver com direito condominial? Tudo e mais um pouco. O direito condominial é direito de vizinhança, gente. O que nós temos de diferente é que no direito condominial nós temos aí outros objetos de estudo, outras regras. Mas direito condominial, o grande alicerce do direito condominial, sim, é o direito de vizinhança, é a saúde, segurança e sossego. Professor, vou discutir em direito de vizinhança. Vou discutir
em relação ao direito de vizinhança, mas eu sou condômino. Eu preciso da autorização à Assembleia? Não. A autorização à Assembleia, toda vez que o condomínio, né, o prédio representado pelo síndico, vá discutir com vizinhos. Né? Então aí precisa da Assembleia para aprovar se vai ser feita uma medida judicial, qual medida judicial. Seria o ideal, seria o correto. Mas os condôminos contra condôminos não existe essa necessidade, hein? Não existe, tá? Legal, valeu, Felipe. Vamos lá, caso prático aqui. Você sabe como que é. Você prova que aprendeu, você prova que tá craque, você prova que tá especialista no assunto. Eu libero você. Vamos juntos aqui. Pergunto para você. Eu, professor Júlio, nesse momento estou aqui no escritório. Estou aqui no escritório e eu tenho uma reclamação para fazer para vocês. Para todos, hein? Para Amanda, Jordano, todos. Henrique, Lázaro, Felipe. Aqui do lado do escritório, o pessoal gosta de um funk. E toca o funk no horário comercial. Até aí, tudo bem. Só que agora começou a tocar funk também à noite, a partir das 22 horas. Eu procuro você. Procuro vocês. O que você poderia fazer para me ajudar? Qual ação? Vamos lá, valendo, hein? Qual ação poderia ser feita para ajudar o professor em virtude de um barulho no horário comercial insuportável e um barulho também após as 22 horas? Vamos lá. Vanessa, obrigação de não fazer. Lázaro, obrigação de não fazer. Vamos lá, cadê o resto? O perigoso é quem não acha nada. Isso é perigoso, hein? Isso é perigoso. Parabéns, Lázaro, pela coragem. Vanessa, Henrique, Felipe, vamos lá. Tá. Boa. Ação de obrigação de não fazer. Por quê? Porque é obrigação de não fazer para que ele não faça. Se fizer, vai ter multa. Legal. Essa ação eu posso acumular indenização, hein? Só que nesse caso aqui que o professor contou, o ideal é não acumular indenização, porque nós sabemos que dano moral não é fácil ganhar no Brasil. E o juiz, né, o judiciário, o juiz e a juíza vai falar que é mero aborrecimento, né? Nós sabemos disso, mas pode acumular, sim, perdas e danos. Próxima pergunta. Aqui do lado do professor, né, eu falei do lado direito, agora do lado esquerdo. Começou um empreendimento imobiliário. Começou a obra, está em andamento. Mas o escritório do professor está caindo o estuque, está trincado, a porta não abre, hein? Inclusive, não sei se eu vou conseguir sair hoje aqui depois da aula. A porta não abre, hein? A janela também não consigo mais abrir. E aí? Qual ação? Ou ações? Vai, qual? Valendo. Tá rápido, hein, Vanessa? Tá rápido, hein? A Vanessa deve ter um programa que ela fala e digita para ela. Não é possível. Ou essa mulher, né, fez o curso de digitação dinâmica, viu? Legal. Lembrando que pode ser feita a ação de dano infecto. Lembra que nós falamos? Quando a gente tem medo de errar, o dano infecto é perfeito. Porque serve para tudo. Não tem como errar dano infecto. O lado bom do dano infecto é que o nosso cliente pode ter a posse e pode ter o registro. Mas a ação mais específica, vamos dizer que a mais correta pelo fato dela ser específica, seria a ação de enunciação de obra nova. Mas tem que ser proprietário. Aí eu pergunto, vamos dizer que o professor vire para você e fale assim: olha, esse empreendimento imobiliário novo aí está acabando com a minha vida, está acabando com o meu escritório, com a minha casa. Mas, deixa eu contar algo para você. Eu não tenho registro, eu tenho a posse. Qual seria a ação? Dano infecto. Dano infecto. Porque o dano infecto permite, sim, que o autor da ação tem legitimidade para a ação, aquele que seja proprietário ou aquele que possua o seu nome na matrícula. Tá? Então, normalmente a ação mais correta, específica, é a ação de enunciação de obra nova. Mas, não é isso? Mas eu posso fazer ação de dano infecto quando o meu cliente não tem o requisito para fazer a ação de enunciação de obra nova. Eu tenho uma carta na manga, que é a ação de dano infecto, no lugar da ação de enunciação de obra nova. Perfeito, perfeito. Em homenagem à Vanessa, hein? Em qual situação eu vou usar a ação demolitória? Vamos lá. Ela existe ainda. Qual situação? Qual situação? Vamos lá. Qual situação? Imóvel em ruínas. Está caindo. Eu preciso provar isso, hein? Ô, Lázaro. A Josiane apareceu. Fiquei até emocionado agora, hein? Apareceu onde você estava, Josiane. Marina apareceu. O povo é terrível. O povo já pegou o jeito do professor. O povo sabe que o professor é objetivo, eu aprofundo a matéria, eu trato das outras situações, mas se você prova, eu libero você. O povo é terrível, né? Olha lá.
quando o imóvel estiver em ruínas. Perfeito. Mas tem que provar, hein? Provas orais, pode ser testemunhas, depoimento pessoal das partes, e pode ser provas documentais. Documentais em sentido estrito, inspeção judicial do juiz, pode ser ainda a ata notarial e a perícia. Perfeito, hein? Para finalizar, então, direito de vizinhança é uma afronta ao quê? Quero ver. Prova, professor, que você sabe. 3S. Não sai da cabeça. Explica assim pro seu cliente. Ele dá um sorrisão. Ele fala, nossa, esse doutor não existe. Ele vai falar para você. Não é aquele advogada chata, né? Fica falando em juridiquês, latim, né? 3S. Saúde, segurança e sossego. Se você identificar uma situação que você ou o seu cliente ele está sofrendo uma afronta aos 3S, a sua saúde, a segurança e o sossego do seu cliente e da família dele, cabe ações de direito de vizinhança. Perfeito. Cabe ações de direito de vizinhança. Lembrando que é um limite, um limite do direito de propriedade também, tá? Conforme o Fernando Salles, que explica muito bem. Professor Júlio, eu posso usar ação de dano infecto quando a briga for metragem? Metragem? Pode? Sim ou não? Sim ou não? Vai! Sim ou não? Não, porque didaticamente nós viramos hoje... Professor, o que é um especialista? É aquele que estudou o assunto e aprofundou perfeitamente. Foi o que a gente fez hoje. É pós-graduação, outro nível. Hoje nós somos especialistas em direito de vizinhança, hein? Todos, hein? Quem acompanhou a aula desde o começo virou especialista, sabe tudo. Porque eu aprofundei o assunto. Sabe tudo, não tem mais o que falar. Olha só, ó. Então, a ação de dano infecto, a ação de denunciação de obra nova, não são ações, obrigação de fazer, não são ações para discutir metragem. As ações para discutir metragem são ação de retificação de registro público, ou retificação de registro imobiliário, tanto faz, e ação de demarcação de terras. Aí vem a pergunta para fechar. Se provar, eu libero. Se não provar, a gente começa aqui explicando de outro jeito. Professor, precisa desenhar. Eu desenho aqui. Você sabe que eu desenho. Você sabe que conhecimento não falta para ajudar você. A gente inverte a forma de explicar. Vamos lá. Pergunto, atenção. Quando eu uso a ação de demarcação de terras ou divisão e quando eu uso a ação de retificação de registro público? Quando? Quero saber. Quando? Prova para o professor que você entendeu. Vai. Nossa, fiquei até emocionado, gente. O professor entendeu hoje mesmo, hein? Que legal. É sinal que a estratégia didática aqui está funcionando perfeitamente. Que legal, hein? Que legal. Fico feliz. Prova, eu fico feliz que eu consegui ajudar você. Que legal. É isso mesmo. Presta atenção aqui, ó. Nós somos pós-graduação. Vai pós-graduação. Aqui não é meia boca, não. Não é aquele leigo que faz tudo e erra tudo. Não. Aqui a gente sabe o que está fazendo. O cliente vem com uma historinha. Roubaram minha metragem, pegaram minha metragem. Você é técnico, você é especialista. Você vai olhar para a matrícula, para a transcrição, você vai olhar para a situação concreta. Se você vê que o erro é do cartório, a ação correta, sem medo de ser feliz, não tem achismo aqui não. O professor vive cheiro de direito imobiliário, né? Ou seja, a ação é a ação de retificação de registro imobiliário. Perfeito. O problema é o cartório, ação de retificação de registro imobiliário. Professor, não. O problema não é o cartório. O cartório fez tudo certinho, bonitinho, lá está certinho. Esquece a ação de retificação de registro público, esquece a ação de retificação de registro imobiliário e vai para a ação de demarcação de divisão de terras. Ou seja, se a dor de cabeça em relação à metragem, metro quadrado ou hectares, módulo rural, é em relação ao vizinho, ele de má fé, ou de boa fé também, ele pegou um pedaço do meu cliente, então o problema da relação vizinhos é um problema, é uma situação negativa em virtude do sujeito, né? Do sujeito vizinho, é uma briga de vizinhos, não de cartório, não tem erro de cartório. O nome da ação é demarcação e divisão de terras. Essa é a ação. Olha que legal. Desse jeito que eu explico, você não erra nunca mais essas ações. Não erra mesmo, não deixa você errar. Só para finalizar, essa ação é muito bem fundamentada lá no procedimento especial, ação de demarcação e divisão de terras, artigo 569, a demarcação de forma específica 574, a divisão o 588. Tá? Então, só a nível de conhecimento aqui. Eu falei para você, então, que cabe a retificação em cartório, hein? Cabe a retificação em cartório. De ofício ou a requerimento. Tá? Então, cuidado. A retificação de registro público tem erro do cartório.
pode ser feita direto no cartório ou via ação judicial. Eu até mencionei com você aqui até a fundamentação, hein? Deixa eu repetir essa fundamentação, até para que você não corra risco de errar, não quero que você erre. Eu, como professor aqui da pós, eu quero o teu bem, eu desejo sucesso a você, que você seja muito feliz, acerte, ganhe bons honorários, né? E seja muito feliz, seja respeitado. Então a lei é a 10.931, hein? Que trouxe o dispositivo inovador, né? Onde permite o oficial, tá? 10.931 é a lei que permite ser feita no cartório via requerimento ofício, tá bom? Que legal, hein, gente? Rendeu, né? Rendeu muito a nossa aula. Deixa eu perguntar aqui, ficou alguma dúvida, gente? Nós esgotamos o assunto com qualidade, nós tratamos de todas as ações, toda a parte processual foi tratada aqui, não sobrou nada, deu para explicar, todo mundo provou que entendeu e explicamos aqui muito bem explicado a parte material também, aprofundando até conceitos diferentes, tá? E eu trouxe aqui também matérias conexas aqui, como o direito de construção, o direito de construir, todas essas matérias são conexas ao nosso ramo, ou seja, nós aprofundamos de verdade. Ficou alguma dúvida, gente? Posso ter segurança de liberar você um pouquinho mais cedo? Posso? A Amanda falou que não ficou nenhuma dúvida. Tá, o Henrique também. Então tá bom, isso é respeito a você. Eu costumo não dar intervalo, eu penso muito na didática. Eu me coloco no seu lugar. E eu acredito que se a gente dá um intervalo de 15 minutos, depois você vai dar preguiça para voltar. Eu acho que aqui nós estamos entre adultos, colegas, né? Não adianta aqui a gente ficar tratando, né, de situações que não são reais. Você vê, com qualidade a gente conseguiu aprofundar o assunto. Gente, eu agradeço a vocês, eu mandei um material de hoje, um materialzinho bem caprichado, da semana passada também, tá? Qualquer dúvida, o que você precisar na sua vida do professor, eu estou aqui. Professor que exerce a carreira como assessor da prefeitura, né? Assessor municipal, mas também tem o escritório de advocacia, então se você precisar de alguma mentoria, sou advogado aí de hoje 12 cartórios, 12, alguns cartórios aí também tiveram crise, a crise chegou nos cartórios e eu deixei de ser advogado do cartório, hoje presto serviço avulso. Então, estou à disposição para te ajudar, até numa mentoria, numa parceria, no que você quiser, tá, gente? Eu gosto muito dessa turma, eu sinto uma energia boa, né? Ninguém fica falando aqui comigo, mas pelo menos uso o chat e eu sinto uma energia muito boa em relação a vocês, tá? Eu percebo que é o pessoal do bem. E hoje, gente, você sabe o que eu tô falando. Hoje, o professor é casado. Mas hoje, se eu fosse casar novamente, eu acho que se falasse pra mim que é do direito, eu caía fora, hein? Salvo raríssimas exceções, hein? Porque o pessoal do direito, cá entre nós, cada vez tá mais chato, não tá, gente? Tá louco? Tá muito chato, Henrique. Tá muito chato. O povo tá cada dia mais arrogante. O povo tá cada dia mais implicante, reclama de tudo. Meu Deus do céu. Se acha demais. Que é isso? Sandálias da humildade para esse povo, né? Pelo amor de Deus, não sabe viver, não sabe que a vida, ó, é uma passagem, né? E você não leva nada no caixão. Pelo amor de Deus. Gente, um beijo de coração, de alma. Gosto muito dessa turma. Valeu demais. Que aula maravilhosa, hein?